Olá a todos, sejam muito bem-vindos a uma transmissão ao vivo especial aqui da Forbes Brasil. Hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Vou até colocar aqui o chapeuzinho para receber meu querido amigo, uma pessoa fantástica, né? Que escreveu na cartinha do Papai Noel dele: quero estar na Forbes nesse Natal, e aqui está com a gente. Dia 24 de dezembro, Leandro Barankielski, seja muito bem-vindo à Forbes Brasil. Obrigado, Tiagão. Para variar, energia ótima. Não podia ser diferente na véspera de Natal. Cara, tem que ser muito brother para fazer live na véspera de Natal, cara. Bacana. Privilégio estar aqui contigo, meu velho. E Papai Noel atendeu meu pedido, cara. Tamo junto aqui, cara. Mais uma vez. Pedido, ó. O Barão foi um bom menino esse ano, entendeu? E a gente atendeu o pedido dele. Brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo, você que está plugado aí na audiência, na Forbes Brasil. Hoje nós vamos falar aqui do cenário de inovação para 2022 com o queridíssimo Leandro Baran. Vou falar Baran, porque o sobrenome dele é impronunciável, tá, pessoal? Mas o Baran, que é nosso convidado de hoje aqui. E você pode participar aqui desta live da Forbes Brasil. Lembrando que a gente está ao vivo no LinkedIn e no YouTube, né? Para você que está no LinkedIn, vou começar perguntando de onde está assistindo, né? A cidade, o bairro, né? Tá de casa, tá trabalhando ainda essa hora? Não tá? Conta um pouquinho mais pra gente aqui, vamos conhecer a nossa audiência, né? Pessoal que está no YouTube também participem. Para você que está no LinkedIn, vamos usar o poder da ferramenta. Aqui embaixo tem um botãozinho compartilhar, você pode jogar no seu feed essa live, né? Pra gente trazer mais pessoas para cá. E você também pode marcar um arroba aqui, colocar o arroba, marcar seus amigos, né? Ou mesmo mandar a sua pergunta durante a live, usando esse arroba, marca o Baran, marca a Forbes Brasil, para a gente poder acompanhar todas as perguntas, né? E para quem está no YouTube, não precisa marcação, só mandar a sua pergunta aí, é um pouquinho mais fácil de acompanhar aqui. E para compartilhar essa live no YouTube, você copia o link e joga naquele grupo de WhatsApp, onde está todo mundo desejando Feliz Natal, você também joga essa live de cenário, né, de 2022. Falando de cenário, eu trouxe até um cenáriozinho para combinar aqui com o Baran. Olha só, Baran, que coisa, hein? Ó. Show de bola, cara. Essa live tá que tá. Hoje aqui... Bom, gente, deixa eu apresentar para vocês aqui o Baran, né? O Baran que já foi C-Level, né? Na 99, na Lynx, na SAP e na Oracle. Hoje ele é investidor e empreendedor em série, apaixonado por pessoas e tecnologia, especialista em growth, né? Em crescimento e ramp-up de tech startups, ou seja, crescimento de startups de tecnologia e scale-up. Sócio e Chief of Strategy da Futurum Capital, co-founder da NZ3, Carmel Ventures, e cofundador também da South Rock Labs, que é o braço de inovação e venture building, né, da Hold, que também é dona de várias marcas que vocês conhecem, como a própria Starbucks e a TGI Fridays no Brasil. Leandro, seja muito bem-vindo à Forbes. Vamos começar pedindo para você explicar um pouquinho para o pessoal qual que é a sua visão, né? O que vai mudar em 2022 comparado com 2020 e 2021, quando o assunto é inovação no ambiente corporativo. Tiago, obrigado aí pela introdução. De novo, obrigado, o privilégio estar aqui com vocês. Acho que nós estamos num momento especial, não só pelo Natal, mas por tudo que a gente tem passado. Daqui a pouco vou fazer quase 2 anos de um negócio chamado pandemia, que para mim foi um grande catalisador de uma série de coisas. E eu acho que, indo ao final do que a gente vai falar agora, eu acho que o grande tema que a gente colocou da forma que deveria se colocar com essa questão da pandemia, se é que teve uma coisa boa na pandemia, a gente conseguiu priorizar algumas coisas. Uma delas é colocar em bold a questão das pessoas, a questão da nossa relação com todos os outros e com a nossa relação conosco mesmo, né? Então, quando a gente estava falando aqui sobre a questão dos temas para 2022, eu acho que 2022 traz aí ainda um momento de transição importante do que a gente tem visto e tem passado em todos esses últimos anos, especialmente nesses quase 2 anos. Mas eu acho que o tema pessoas, Tiago, ele nunca esteve tão em voga, né? E eu acho que a gente vai falar aqui de tecnologia, nós vamos falar sobre investimento, nós vamos falar sobre uma série de coisas, mas adiantando e dando um mega spoiler aqui, a gente vai falar de gente, porque esse é o tema que a pandemia, toda essa complexidade que a gente tem passado, colocou como o grande tema em si, e todo o restante das coisas, né, vai girar em torno disso, né? Então, assim,
Eu acho que esse é o meu primeiro ponto, meu primeiro spoiler aqui, né? Para agradecer de novo o privilégio de estar aqui contigo, né? E poder falar de um tema tão importante, né? E eu estava pensando aqui antes, falando, pô, o que eu compartilho para que a galera leve nesse finalzinho de ano de 2021, super importante, e principalmente entre lançado na questão de 2022, e eu acho que esse é o principal tema. Temos que falar cada vez mais de gente. Você trouxe esse ponto, eu vou até explorar ele aqui, porque ao longo... Aliás, essa que é a live de número 60 na Forbes Brasil, aqui nesses 2 anos de pandemia, toda sexta-feira a gente está ao vivo aqui, com exceção de algumas sextas-feiras, né? Mas na maioria desse ano aqui, quase 30 lives esse ano passado também 30 lives, e a gente fechando com chave de ouro aqui com o Leandro Barão. Uma das coisas que a gente mais discutiu aqui, Barão, foi como manter pessoas no centro de tudo quando o assunto é inovação. Por quê? Se a tecnologia caminha a passos rápidos e largos e as pessoas sentem que ela não tem essa velocidade para acompanhar, isso cria gaps dentro das empresas, cria gaps de conhecimento, de educação e tudo mais. Então, quando a gente fala de pessoas, né? Como é que você acha que a gente pode começar a endereçar esse gap para que as pessoas se sintam não mais ameaçadas pela inovação, mas sim como a inovação potencializador da carreira delas? Tiagão, assim, ó, a gente já falou isso de outras vezes e para mim, inovação é muito simples. Inovação é resolver um problema de forma simples, escalável, né? E aí, muitas vezes, quando a gente fala do resolver problemas simples e escalável, a gente acaba caindo em questões tecnológicas, porque muitas vezes a tecnologia é meio para você fazer isso, os dados são meios para você fazer isso. O que eu acredito de verdade é que o tema de falar, de colocar as pessoas no centro de tudo e falar de inovação, a gente tem que resolver os problemas das pessoas dentro da sua jornada, ou como consumidor, ou como colaborador, o que a gente chama do Customer Experience ou do Employee Experience, através de tecnologia. Eu acho que se a gente organizar isso dessa maneira, eu acho que a gente começa a desmistificar essa questão de que inovação não está ligado a pessoas. Para mim, ele está super ligado. Eu, por exemplo, nos meus temas de investimento, eu invisto em temas relacionados à tecnologia e dados que resolvem problemas reais das pessoas. Tanto pessoas no seu lado de consumidor, quanto no teu lado colaborador, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num ambiente onde a gente está, eu acho que tem 3 coisas práticas, quando a gente pensa em cenário de inovação para o ano que vem, que são importantes, tirando todas as outras que estão relacionadas a isso, eu queria focar em 3. A primeira delas, eu acho que a gente está no ápice do início dessa curva J, do que eu chamo de era da experiência phygital, né? Então, a gente cada vez mais, a gente já tem falado sobre a importância da experiência, né? E principalmente essa experiência phygital, que é o físico junto com o digital. Então, esse é um primeiro tema para a gente explorar aqui, como proposta, tá? O segundo é que o mundo está cada vez mais híbrido, né? Então, a questão da discussão de remoto, ou questão física, ou a questão de qualquer coisa relacionada até à matriz energética, se a matriz energética do petróleo ou elétrica e tal, tudo a gente está falando de questão híbrido, né? Então, esse seria o segundo tema que eu acho bacana para a gente explorar aqui. E a terceira coisa, não podia ser diferente, é o tema de educação, né? Então, assim, o tema de educação, eu acho que é primordial para tudo isso. E quando eu falo de pessoas, né, e quando eu falo de inovação, para mim são esses os 3 grandes temas de que vão estar cada vez mais fortes e que são as minhas apostas para 2022. Então, era da experiência, o mundo cada vez mais híbrido e a questão de educação. Todo o resto, eu acho que gira em torno dessas coisas. Eu vou te dar um exemplo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de questões de tecnologia e de dados, né? A gente está falando de metaverso, NFTs, estamos falando de blockchain, criptos, a questão de biotech, estamos falando de inteligência artificial, machine learning. Tudo isso deveria ser ferramenta de resolver problemas das pessoas orientadas nessas 3 coisas: experiência, questão do mundo cada vez mais híbrido e a questão da educação. Então, assim, esses são os meus pontos principais daquilo que eu vejo de questão prática para 2022.
Todo o resto, para mim, é acessório, né? Então, assim, eu acho que a gente está num ponto de inflexão super importante. Nós temos um ano que vem, um ano complexo, porém, que tem apontado com uma série de oportunidades para todos nós, né? E que se a gente endereçar muito bem essas três coisas, eu acho que a gente tem aí um bom pano de fundo para todos nós, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista de negócio, a gente conseguir ter um belíssimo 2022. Isso é o que está no meu plano pessoal, tá? Então, eu acho que pode ser um bom pano de fundo aqui para a gente trocar uma ideia. Com certeza, com certeza. Bom, a gente tem um videozinho aqui que fala um pouquinho sobre pessoas, um vídeo bem bacana que a gente pegou do Leandro Baran na internet. Vou passar aqui para vocês, antes de eu endereçar minha próxima pergunta. Coloca aí, produção, por favor. Eu aprendi que o que de verdade empodera as pessoas e o que muda uma civilização é o conhecimento e educação. Num fundo de investimento de startups, normalmente se coloca grana. A gente acredita que grana e graxa é que de verdade faz a diferença. Muita gente me pergunta se eu invisto em tecnologia. O que a gente na verdade investe é em pessoas. Tecnologia e dados são meios, são ferramentas para resolver um problema das pessoas. O que de verdade a gente acredita e o que a gente investe, que é o presente e é o futuro da nossa tese de investimento, são as pessoas. Vem com a gente. Muito bom. Criando esse pano de fundo, para onde os fundos de investimentos, private equity, as empresas que estão buscando colocar dinheiro em inovação devem ir para 2022? Por exemplo, você já deixou claro que a tua escolha é pessoas, né? Uhum. Mas assim, pegando mais ou menos em linhas de mercado, tem algum mercado que está bombando? InsurTech, Biotech, como você falou, e o Brasil continua sendo um oásis para startups? Tiagão, assim, ó, respondendo a primeira parte da tua pergunta, eu estou nesses últimos praticamente 10 anos nesse mundo de startups, né, como empreendedor, como investidor, e a questão da Futurum, né, que originou até esse vídeo, a gente está fazendo o lançamento agora, no início do ano, do nosso contexto de que o que a gente de verdade acredita que os founders ou qualquer outro negócio precisa, também são de três coisas. É aquilo que a gente chama de 3 Gs. Grana, graxa e gente, né? Quando eu comecei nesse mundo empreendedor, se falava-se muito dessa questão da necessidade de levantar dinheiro, né? E dinheiro, como qualquer coisa, é muito importante. Dinheiro dá para se fazer um belo de um paralelo que é o combustível, é a comida, né? Se a gente não tiver, o avião cai, o carro para, a gente pifa, né? Mas eu tenho que ter uma estrutura para fazer a queima desse combustível, né? E essa estrutura dessa queima de combustível é o que são as engrenagens e os motores daquilo que a gente chama de graxa, que nada mais é do que execução, né? Então, assim, você ter uma boa ideia, você planejar muito bem, claro que é importante, mas nada substitui a execução. E eu acho que nós estamos num momento, pensando do ponto de vista dos negócios, de que a execução ela está no meio do processo todo e como o grande divisor de águas no ambiente onde o capital está cada vez mais líquido, ou seja, o mercado está líquido de capital. Você tem uma série de iniciativas e desenvolvimentos de novos negócios cada vez mais, você citou alguns deles aí, a gente já vai falar alguns deles, né? E que o grande diferencial para atrair os melhores negócios, os melhores founders, e também a gente conseguir fazer de verdade o ponto da virada de tudo isso é que a gente coloca grana, graxa e gente boa para fazer as coisas acontecerem, né? Então, o que eu acho é que quando você pensa no mundo de startups, scale-ups e de investimentos, está acontecendo uma simbiose muito bacana, e é essa a nossa aposta, de que os fundos, que é onde a gente se coloca, eles vão precisar não só enfiar a mão no bolso, mas colocar a mão na graxa para ajudar essas pessoas a desenvolver esses seus projetos, né? Então, quando eu penso nisso, eu vejo uma série de iniciativas ligadas à questão de temas relacionados à inteligência artificial, machine learning,
que resolva problemas reais das pessoas, sejam elas clientes ou colaboradores. Então, quando eu penso, por exemplo, nesse tema, qualquer coisa relacionada à inovação e qualquer coisa relacionada a que mova a conveniência e a experiência do consumidor ou do colaborador está super em alta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, todas as coisas relacionadas à questão de life science, saúde em geral, estão bombando em todos os lugares. A outra coisa muito importante é a questão de educação. E aí não são só as edtechs, mas são todos os temas relacionados à educação como um todo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, né? A gente tem aí um choque de consciência no geral de que antes o mundo era estático, agora ele é totalmente dinâmico. Antes, o crescimento todo ele era linear, agora ele é exponencial. E cada vez mais, o tema de aprender a desaprender, né, ele está muito em voga. Então, quando eu falo, por exemplo, do tema de educação, né, a gente ainda continua formando centenas de milhares de advogados, enquanto a gente está precisando de centenas de milhares de gente relacionadas a questões mais técnicas e questões relacionadas a exatas. Isso aconteceu nos outros países, nas outras civilizações, nos outros lugares como um todo, né? E a gente ainda no Brasil continua formando advogado ao invés de formar engenheiro ou programador, por exemplo, né? Então, assim, a questão de educação, eu acho que é um tema muito importante e essa é uma das nossas apostas para esse ano de agora. Então, assim, amarrando com o que você está colocando, eu acho que cada vez mais o tema pessoas está no meio desse negócio como um todo. Tecnologia, ele é importante como tudo, mas ele é ferramenta, ele é meio, né? E listando esses temas, né? Temas relacionados à saúde, temas relacionados à educação, são as nossas grandes apostas, além dos temas que estão quentes aí, que todo mundo coloca, mas a gente tem tentado fugir deles, né? A questão de fintechs, insurtechs ou qualquer outra coisa, a gente tem ido para um lado um pouco mais raiz desse negócio, né? Então, assim, imagina que educação serve para todos esses negócios. Imagina que quando a gente fala de saúde, ele passa por todos esses, ele permeia todas essas coisas. Então, essas são as nossas apostas para esse ano agora que entra. E ele já começou nesse final de 2021, a gente já começou a desenhar coisas relacionadas a esse tipo de tema, né? E que estão muito quentes, muito, muito quentes. Então, essas são as nossas apostas principais, até tanto pelo ponto de vista de negócio, mas também pelo ponto de vista de pessoas, né? Então, assim, imagina que hoje, quando a gente pensa nesse nível de mudança cada vez mais rápido que está acontecendo, é muito... tem um tal de um medo de que a gente vire um analfabeto do futuro, porque essas mudanças estão acontecendo cada vez mais rápidas, né? O Guga fala muito isso nos pontos deles, e eu concordo plenamente. Tem um medo de que a gente não está participando de alguma coisa, que é o tal do FOMO e tal, né? Mas eu acho que tem um outro tema importante, independente desse medo, que é com essas mudanças todas acontecendo, né? A gente precisa tomar decisões cada vez mais rápidas e se adaptar. Hoje, cada vez mais aquele bordão que se falava que não é o mais forte, nem o mais rápido, nem o maior que vai prevalecer, né? Eu estou acreditando cada vez mais, é o quem se adapta melhor ao que está acontecendo, tanto do ponto de vista de negócio, quanto do ponto de vista de indivíduo, né? Então, esses são os meus temas. Eu acho que a questão de aprender a desaprender para que a gente evite ser um analfabeto do futuro, né? Eu acho que esse é o principal ponto que eu colocaria aqui respondendo o que você colocou agora, né? Muito bom. Vou deixar o Baran tomar uma água ali. Enquanto isso, para você que se conectou na Forbes Brasil, estamos ao vivo no LinkedIn e no YouTube com Leandro Baran. A gente está falando aqui sobre tendências e o cenário de inovação para 2022, né? Queremos que você participe. Vamos aproveitar a produção para dar um salve aqui para o pessoal. Estou vendo gente do mundo inteiro conectado. Olha que legal. Colômbia conectada, Porto Alegre, né? Santo André, Natal, do Natal no Natal, né? Campinas, olha que legal. Salvador, na Bahia. Nampula conectado aqui com a gente. Petrolina, Brasília, Osasco, Gravatá, Pernambuco.
Moçambique aqui na live, legal, ó. Santos, legal. Minas Gerais, ó, minha Minas Gerais aí, Portugal, conectado com a gente. Olha só, Araguaína, Tocantins, né? Pessoal de Goiânia, a gente trabalhando até agora, Teresina, Recife. Olha que bacana, gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, Estados Unidos, Canadá na live aqui. Muito bom tê-los todos aqui conosco, né? Lembrem de comentar de onde estão assistindo, né? E também participar dessa live, mandando a sua pergunta, mandando sua dúvida aqui para o Leandro Baran, tá? Então, deixa eu trazer uma pergunta da audiência que eu achei muito legal, eu vou dar uma turpinada nela aqui. Cadê? Deixa eu encontrar aqui. O José Salvador, lá no LinkedIn, ele perguntou assim: Baran, o quão perto a gente está da Revolução 5.0 no Brasil, né? E o que a gente pode alavancar? E para benefício da nossa audiência, né? Lembrando que essa Revolução 5.0 ela vem depois do que a gente já viveu, de internet das coisas, de tudo isso. É onde a internet, a tecnologia e a sociedade convivem juntos. Tanto que a gente fala mais até sociedade 5.0 do que necessariamente uma revolução 5.0, né, Baran? Quer dissertar um pouquinho sobre esse tema? Vamos lá, excelente pergunta. Obrigado aí pela provocação. Eu acho que cada vez mais, né? A gente está falando de mudanças acontecendo cada vez mais rápido, né? Essa é uma delas. O futuro é agora. Eu acho que ela já está acontecendo, né? Como eu falei, a questão da pandemia, acho que ela foi um grande catalisador de uma série de temas, né? Nos meus negócios, por exemplo, a gente costuma falar, e o que a gente percebeu é que nos 8 meses do ano passado, onde a gente teve um impacto maior da pandemia, a gente fez coisas que a gente não faria provavelmente nos próximos 8 anos, né? Então, cada vez mais a gente tem visto toda essa questão desse mundo, vamos chamar assim, 5.0, ele cada vez mais ele está caminhando. Então, imagina assim, um pouquinho de história para todo mundo, né? Pega 10 mil anos atrás, a gente, como mundo, a gente caçava, né, todo dia para a gente comer, e aí começou a Revolução Agrária, que demorou por muito tempo. Século XVIII, a gente iniciou a Revolução Industrial, que ainda a gente tem passado por ela não acabou, a gente está aí na indústria 4.0 ainda, e ainda tem muita coisa para se tirar disso, inclusive como entregáveis para esse mundo 5.0 agora, da gente estar super conectado. Em paralelo a isso, a gente, a partir aí da década de 60, 70, a gente começou a ter um hype muito forte do que começou-se a chamar de era dos serviços, né? Onde você pegava um produto que deixava de ter só questão de industrializar, né? E você começava a aportar serviços, né? E trazendo toda uma transformação absurda, né? Inclusive no próprio capitalismo em si, relacionado à questão de movimentação das pessoas, onde deixou-se de trazer o foco no produto, o foco no industrial e trazer um pouco mais de foco para quem entrega o produto e o serviço e quem beneficia esse serviço. E agora, mais do que nunca, a gente está na era da experiência, né? E na era da experiência é onde a gente traz essa questão toda dessa integração 5.0 colocada na pergunta pelo colega, e eu acho que a gente está começando a viver isso no ápice cada vez mais rápido. Imagina que com essa história toda de tomadas de decisões que acontecem num momento que nem esse, a gente tem que estar muito atento quando a gente pega, por exemplo, o tema de educação. Eu vou pegar e vou falar um pouquinho sobre essa questão para vocês. Imagina que lá quando a gente começou a ter os lampiões e criaram a energia elétrica, criou-se um negócio que hoje está muito em voga, que é a questão das fake news. O pessoal dos lampiões, naquela época, criou uma série de fake news, dizendo que a energia elétrica era uma doença, né, e que poderia contagiar e matar todo mundo, porque o cara não queria fazer essa mudança toda do lampião para a energia elétrica. E que se a gente não tivesse uma certa curadoria e a gente se baseasse em questões certas, e que se os caras fossem bons pra caramba, a gente teria lampião até hoje, né? E hoje em dia, cada vez mais, com todo esse mundo de informação disponível a todo momento, dentro de um telefone ou em qualquer lugar, o tema curadoria e o tema fake news, ele está cada vez mais forte, que se a gente
dedicar a ter a informação correta para tomar alguma decisão, nós estamos ferrados. Esse é um ponto. Eu posso pegar uma linha errada e tomar uma decisão ruim e me deixar fora de alguma coisa, porque aí o mundo inteiro vai pedalar para isso e vai ter outras coisas na frente da gente. A outra coisa, né, é que eu posso demorar demais para tomar uma decisão e simplesmente ficar de fora para isso, né? Imagina que quantas decisões a gente tem que tomar hoje, com quantas criações de coisas novas que estão acontecendo nesses temas que a gente está colocando agora, né? Que lá atrás a gente tinha que tomar uma decisão que era o tema de energia elétrica, né? O tema do Henry Ford, né? Com os cavalos mais rápidos, né? Aí ele decidiu fazer automóvel, a mesma coisa, enfim. Tem uma série de temas aí que lá atrás ele eram os mais espaços, né? Era mais linear, era mais estático, e agora é muito mais dinâmico, é muito mais exponencial, né? E a gente precisa saber usar isso, saber usar as ferramentas a nosso favor. Por isso que cada vez mais essa questão do tema de usar a educação a nosso favor, e é o que eu falei, por exemplo, no vídeo, né? Que eu acho que é o grande barato. O que empodera e o que liberta pessoas e povos é educação, é conteúdo, é conhecimento. Então, acho que a gente tem que tratar isso muito bem, Tiagão. Muito bom, muito bom. Queria até pedir para a produção jogar minha tela aqui. Vou dar uma dica para a audiência. Se você entrar no site da Forbes Brasil, e lá você encontra várias matérias bacanas aí voltadas ao tema, tem uma lupazinha aqui na direita, você pode apertar e buscar, por exemplo, buscar inovação. Eu já digitei aqui, minha busca já está salva aqui, ó. Ele já traz tudo que tem aqui, por exemplo, voltado para a inovação no site da Forbes. Então você pode pesquisar conteúdos, reportagens também, né, que é muito bacana para estar contribuindo, e um além live, né? Vocês podem ir além aqui do que a gente está discutindo nessa live. Deixa eu aproveitar, Bara. Vou trazer uma pergunta, duas perguntas aqui. Uma delas é foguinho. A gente sempre traz clima natalino, né? A gente está aqui ameno. Mas é o seguinte: as últimas semanas foram inundadas por uma palavra: metaverso, né? E todo mundo falando que o futuro dos negócios, das empresas e de tudo vai acontecer nesse negócio. Sim. O que você acha disso? Entendeu? É isso mesmo? Não é? Né? E aí depois eu queria a sua perspectiva sobre as startups com viés de sustentabilidade, especificamente. A gente teve várias lives aqui sobre isso, que eu acho que foram bem bacanas, assim, voltadas para o agrotech, né? E muitas startups voltadas para isso. Mas primeiro eu queria a sua visão sobre o metaverso. O metaverso, cara, o que eu acho do metaverso? Eu acho que o tema ele é importante e me lembra muito as discussões de quando a gente começou a falar da questão internet, por exemplo, lá atrás, né? E assim, com todo mundo que eu converso, que conhece mais do que eu sobre o tema, é unânime sobre essa questão. Eu falo assim, cara, o metaverso, ele ainda tem muita coisa para se desenvolver, mas será uma revolução como foi a internet para nós. A questão é como e quando. Mas que isso vai acontecer, eu não tenho muita dúvida de que esse será um dos canais. Se a gente juntar três coisas de novo, a questão do 5G, se a gente juntar cada vez mais essa questão da nossa necessidade da vida híbrida, né, para absolutamente tudo, né, e juntar essa questão da necessidade da experiência e da conveniência digital, né, nesse tripé, com esse tripé, ele praticamente se apoia muito bem naquilo que é o conceito do metaverso, né? Ah, mas o metaverso é desse jeito, né? Que nem está todo mundo falando. Provavelmente não é deste jeito. Como se a gente pegar os desenhos dos Jetsons lá atrás, né? A gente não ia ter carro voador, por enquanto, pelo menos, não estamos tendo. Pode ser que a gente tenha no futuro, mas por enquanto não, né? Mas então, mas algumas coisas que existiam lá atrás, como por exemplo aquele telefone que aparecia a imagem de um de outro, isso já é realidade há muito tempo, né? Então, quando eu penso em metaverso como um conceito e um caminho que ele vai mostrar para a gente essas três coisas que eu acabei de colocar agora.
né? Então, assim, eu acho que ele aterriza muito bem essas coisas todas, né? Então, essa é a minha visão de metaverso. Agora, tem muita coisa ainda para se desenvolver e para aterrizar nesse processo todo de metaverso, né? Agora, não dá para ficar de fora, não dá para deixar de estudar, de entender, acompanhar, né? Porque senão você pode virar aí um analfabeto do futuro, né? Muito rápido, porque, de novo, as coisas cada vez mais são mais exponenciais e menos lineares, né? Muito bom. E aí, Baram, agora voltando para essa questão de inovação, a gente foi inundado aí por startups nos últimos anos, né? E eu, particularmente, trouxe aqui na Forbes várias startups com vieses diferentes, né? Algumas explorando sustentabilidade, outras explorando a questão social, né? O impacto na sociedade. E startups que muitas vezes nem são de fim lucrativo, startups que o único propósito desenvolver a sociedade, agregar valor, né, na vida das pessoas. Como é que vocês, como fundo de investimento, e você, como sendo o guru da inovação no Brasil, vê para esse tipo de startup? Vamos falar aqui sobre um tema que acho que compete com o tema do metaverso aqui, que é o tema do ESG, né? O tal do ESG. Para mim, Tiagão, eu vou te colocar dessa maneira, você vai entender como é que eu penso com relação a isso. Para mim, ESG não é tendência, para mim, ESG tem que ser. Então, assim, quem não estiver ligados nessas 3 letrinhas, endereçando essas coisas todas, né, eu acho que tem uma chance enorme, enorme, de já estar assinando o seu atestado de analfabeto do futuro, porque ele não entendeu nada do que a gente está falando, principalmente quando a gente fala das questões relacionadas a pessoas, né? Porque se a gente está falando que pessoas têm que estar no centro, né? Se você estiver desenvolvendo qualquer coisa que ele não enderece como um dos pilares, né? Os temas de ESG, né? Os temas de ESG, cara, você está totalmente equivocado, né? Então, assim, e é menos pelas questões de monetização, menos pelas questões de propósito, e é mais pelas questões de business mesmo da parada. Entendeu? Porque, assim, as coisas, elas vão precisar estar relacionadas a esses 3 temas. Porque se não estiverem, tá em outro... minimamente obsoleto, né? Mas o que eu acredito de verdade é que, assim... Eu vou dar até um outro exemplo de um tema que eu converso muito com as pessoas, e aí eles me perguntam sobre... Puta, Baran, você gosta de negócios mais... B2B ou negócios mais B2C? Você gosta de negócios mais B2B2C? Qual é que é a tua opinião? Eu falo, cara, os meus negócios têm que ser o famoso 8-to-8. É human to human, H2H. Cada vez mais, os temas relacionados à questão de humanização de todos os temas, que a tecnologia tem que ajudar a isso, é disso que a gente está falando. E o tema de ESG não é só do S da parada, né? Mas das 3 letras estão extremamente relacionadas a isso. Para mim, a estratégia de negócio precisa se basear em ESG. Ponto, Tiagão. Não tem conversa. Não dá para tirar de uma matriz estratégica de qualquer tipo de negócio, de qualquer tipo de planejamento estratégico, de qualquer tipo de tese de investimento ou qualquer outra coisa. Tem que estar com esse tema muito bem enraizado em todas as iniciativas. Muito bom. E você que está na audiência, concorda? Comenta aí, né, nos comentários, tanto do LinkedIn e do YouTube, para a gente saber a visão de vocês. Aí agora, eu vou explorar um outro ponto aqui. Eu vou pegar aqui o Baran para ele falar um pouquinho aí da questão dele, né? Contar um pouquinho da história dele, trazer um pouquinho para a gente aqui. Ele que este mês é capa de uma revista, até trouxe a revista aqui, Empresário Digital, tá lá, ó, bonitão na capa aqui, ó. Aliás, um grande abraço para o Marco Marcelino, Marcão, Marcelino, na audiência, belíssimo trabalho com a gente aqui. E vou jogar minha tela, produção. Quem quiser conectar também com o Baran no LinkedIn, tá aí o perfil do Baran, né? O Leandro Baran, que é o esqui, que aquela sopa de letrinha de sobrenome que mata. Silva na Polônia, eu que estou no lugar errado, Tiagão. E aí, gente,
queria que o Barão falasse um pouquinho, assim, não necessariamente da história dele completa, mas assim, o que te motivou, Barão, a entrar nesse mercado de tecnologia e depois de ter virado investidor anjo e hoje tá buscando isso, né? O que tira o Barão da cama de manhã, além de 3 crianças acordando? Cara, ou crianças quando dormem, né, cara? Porque assim, tem essa também. Se eles estão acordando, é sinal que eles dormiram. Mas ultimamente, cara, com a 01 com 17, o 02 que faz semana que vem 15, o 03 11, cara, difícil aqui o negócio. Mas, Thiagão, assim, meu velho, eu caí super por acaso em tecnologia, né? A minha história, de uma forma muito rápida, começou quando eu entrei no negócio de consultoria da SAP, que estava chegando no Brasil na época, 96, 97, e, cara, sem zero planejamento, né? Eu gostava de tecnologia, não entendia muita coisa, e comecei como consultor, né? E que depois, acabando fazendo uma série de projetos em consultoria e me dando principalmente uma oportunidade daquilo que o consultor faz muito bem, né? De aprender a ouvir mais do que falar e diagnosticar as coisas, né? De uma forma muito forte. O meu falecido avô, dizia que eu tinha 2 orebas e uma boca só para ouvir mais do que falar, e eu aprendi isso todo santo dia na consultoria, né? De que eu precisava escutar o cliente para eu criar uma solução, né? Depois disso, eu fui para o mercado executivo, também super por acaso em tecnologia, desenvolvi a minha carreira toda em algumas empresas como Oracle e SAP, muito novo, entrei num ambiente super meritocrático, onde quem entrega resultado acaba ganhando uma boa grana e, ao mesmo tempo, sendo promovido. E lá para 2010, 2011, por conta na Oracle ainda, eu comecei a ter contato muito forte com um lugar chamado Vale do Silício, né? Então, o headquarter da Oracle fica em Redwood Shores, e eu comecei a ver um negócio surgindo diferente, como a gente sempre vê surgindo uma série de coisas o tempo todo, e esse negócio chamava startups, né? E as startups, naquela época, era muito difícil conseguir algumas coisas, como, por exemplo, grana, né? Não existiam fundos de investimento no conceito de venture capital como existe hoje, né? E essa galera acabava buscando, com amigos, familiares e tal, um fomento inicial para fazer essas teses acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente, como executivo da Oracle ainda na época, eu acabava, na verdade, me apoiando neles para aprender o que eles estavam fazendo um advisor para essa galera e posicionando a Oracle como um possível fornecedor. E eu comecei a perceber que esses caras não estavam buscando só dinheiro, esses caras estavam buscando conhecimento, estavam buscando aquilo que eu chamo de graxa, né? Nós, como executivos, acabava trazendo aí uma série de coisas bacanas para essa galera, que complementava muito bem no conceito de execução. Um empreendedor, ele acaba se apaixonando por um problema, criando uma solução para resolver, que impacta uma série de pessoas, e tem aí todo o seu skill set atrelado a isso, e que, se juntar com um executivo, que é isso que eu estava começando a perceber nesses meus advisors, começava a dar um caldo muito bom, né? Que nem bons vinhos, né? Os bons vinhos, os melhores vinhos, não são feitos de uma uva só, são feitos de cortes de uvas diferentes. E o grande barato está no enólogo fazer essa harmonização, que aí saem os melhores negócios. E aí eu comecei a fazer isso durante 2011, 12, 13, 14, aí já depois de 12 até 14 eu já estava na SAP, e eu falei, cara, o mercado crescendo cada vez mais, os fundos começando com essa tese de venture capital, eles começaram a ter aí algumas coisas muito legais do ponto de vista de desenvolver bons projetos, o mercado brasileiro começando também a estar focado nessa parada chamada startup. E aí, em 2014, cara, eu tomei uma decisão que foi tão simples quanto essa, eu vou te dizer agora. Eu falei, cara, se der tudo errado, vai dar tudo certo, né? Eu tinha uma grana guardada, eu tinha uma vontade enorme de fazer esse negócio acontecer, tinha uma visão de que, se eu juntasse grana, graxa
e gente boa, né? Podia acontecer muita coisa bacana, porque essa era a minha experiência como consultor e como executivo. E eu larguei a SAP, falei, cara, eu vou fazer e começar a empreender. E foi exatamente o que aconteceu e está acontecendo até hoje. As pessoas às vezes me perguntam, falam, puta, qual foi o ponto da virada que você teve certeza? Eu nunca tive certeza de porra nenhuma. Uma das coisas que eu falo, eu estou sempre no dia 1 da parada, então assim, por enquanto tá dando certo. Eu tomo uns tombos, quebro os braços, fico com o olho roxo e tal, mas tô aqui ainda, né? Então, a sensação que eu tive em 2014, quando eu fiz esse movimento, foi que eu pulei de um avião sem ter o paraquedas. Eu falei, cara, eu vou ter que criar esse negócio no in-between do meu salto até o impacto no chão. Por enquanto, eu estou conseguindo planar, né? Então, assim, ainda não teve um impacto no chão. Eu bati nos negócios no meio do caminho aí e tal. Algumas coisas bateram em mim, faz parte, né? E estamos aí se reinventando, planando e fazendo as coisas acontecerem e acreditando que, cara, o tema grana, graxa e gente acaba fazendo uma diferença muito grande. E aí, entre coisas que deram certo e a maioria delas que eu aprendi, né? Porque quando dá merda a gente aprende, né? E assim, e essas coisas acontecem e aconteceram bastante nesses últimos anos. A questão, por exemplo, da Futuro é a melhor lucidez que eu tenho de tudo que eu vim desenvolvendo, principalmente nos últimos 10 anos, né? De a gente conseguir fazer um fundo onde a gente aporta grana, onde a gente aporta graxa, né? Através de gente boa, tanto do lado de lá quanto o aporte que a gente faz do nosso lado, para fazer as coisas acontecerem, né? E o que me move o tempo todo, e eu vim descobrindo isso nos últimos anos, é que eu gosto de gente, cara. Então, assim, apesar de ser um cara que lá de trás comecei em consultoria, passei muito tempo como executivo, muita gente me conhece como cara de tecnologia, né? A melhor coisa tem 2 coisas que eu faço muito bem na vida. A primeira, cara, é aprender. Então, eu aprendo com tudo, com todos, o tempo todo. E a segunda coisa, o que eu mais gosto na vida é de gente, né? E gostar genuinamente de pessoas e cuidar dos problemas das pessoas é um negócio que não é todo mundo que faz isso. E o que me traz e me tira da cama todo santo dia é conseguir desenvolver e conseguir trazer, por exemplo, um projeto que eu tenho novo, até falei dele aí na matéria da Empresário Digital, que é a fábrica de talentos, né? Então, a gente tem um apagão de talentos no mundo todo, né, de uma forma muito, muito forte. O Brasil, especialmente, com um problema muito sério. Eu comentei aqui sobre essa história da gente ainda continuar formando advogados, né, ao invés de formar carreiras técnicas e carreiras ligadas a exatas, né? E eu tenho, para mim, que além dos problemas dos meus negócios, eu acho que tem uma questão maior do que essa, de dar oportunidade para essa galera toda que está vindo, de ou aprender coisas novas, ou desaprender algumas e aprender outras diferentes, e se provar e se preparar para esse momento todo de transição que a gente está vindo, e é isso que me tira da cama todo dia, né? Não são só... E isso acontece com os meus filhos também, né? Essa discussão, vai fazer faculdade? Qual faculdade? Isso, aquilo. Nós estamos no meio dessa parada toda, né? E eu acho que a partir daí é o impacto que eu consigo trazer, é o impacto que eu consigo me desenvolver e aprender cada vez mais. E é uma das coisas que eu estou fazendo nos últimos meses, por exemplo. Você já era um dos caras que já me falava isso há muito tempo. Eu sempre fui muito dos bastidores. Eu brinco que eu era se a gente fizer o paralelo com equipe de Fórmula 1, eu sempre fui o chefe de equipe, né? O cara que estava lá nos bastidores, fazendo as coisas acontecerem, enfiando a mão na graxa e trabalhando para que os pilotos, esses sim, brilhassem para aparecer. Mas o meu foco não é virar necessariamente um piloto, mas pegar esse conhecimento que eu tenho desenvolvido de garagem, de graxa, de desenvolver e de se fazer essas coisas todas acontecerem e compartilhar isso para a galera, porque isso pode ser bacana. Então, o meu plano de desenvolver pessoas passa por isso também, né? Inclusive, está numa véspera de Natal aqui, num prazer enorme contigo, falando dessas coisas todas e compartilhando com essa galera que está aqui, né? É isso que me move, meu velho.
Que bom, parabéns pela trajetória, parabéns, né, por nos inspirar aqui na véspera de Natal. Infelizmente, pessoal, tudo que é bom dura pouco. A gente caminha aqui para a reta final da nossa live. Aqui, nossa live, né, no final, eu vou até me vestir aqui a caráter mais uma vez, né? Já que a gente está aqui no dia 24 de dezembro, aqui, ó. O pessoal está me sacaneando nos comentários, Baran, que eu vim de vermelho, de barba, de chapéu, e a barba tá meio branca. Tô Tá bem branca, eu ia te brincar com isso daí, cara. Entendeu? Foi sem querer, tá, gente? Nunca, intencionalmente, eu colocaria vermelho no dia 24 de Claro dezembro. que não. Nem o relógio vermelho, foi super... Né, foi super sem querer também. Sem querer, e o celular também com a capinha vermelha, então foi, sabe como é que é. Mas, gente, eu vou aproveitar aqui para passar algumas mensagens antes de pedir a consideração final do Baran. Primeiro que, assim, essa live fica gravada, né? Então vocês podem voltar e assistir. Teve muita pergunta que chegou no final, gente, que o Baran já endereçou no começo, tá? Então você pode voltar e assistir lá na live. De qualquer forma, fica aquele dever de casa para o nosso convidado da Forbes Brasil, que é depois interagir com vocês nos comentários, aqui depois que acabar a live, né? E tá respondendo algumas das perguntas. A gente não conseguiu trazer todas aqui durante esse período né, da transmissão ao vivo. Mas o conteúdo fica gravado, assim como todas as outras 60 lives que a gente já fez aqui na Forbes Brasil, onde você pode voltar, assistir e interagir, né? Não esqueçam, né, de ficar de seguir a Forbes Brasil nos principais canais, né? Vou colocar até uma musiquinha aqui, ó, para agradecer, ó, em clima natalino aqui, ó. Agradecer a equipe da Forbes Brasil aí, super parceiros, né? O Jack da produção que tá aí com a gente no fundo, né? O queridíssimo Antônio Camarote, um abraço, ele que é CEO e publisher da Forbes, né, para esse espaço que nós temos aqui nessa parceria entre a Regos Brasil e a Forbes, trazendo sempre conteúdos de altíssimo nível, voltados em tecnologias, né, voltados para B2B, o que acontece no mundo dos negócios. E nosso convidado aqui, natalino, ele, Leandro Baran, que deu uma aula para vocês aqui sobre o cenário de inovação de 2022. Então, Baran, tendo dito isso, queria te pedir aí considerações finais, então, para a nossa audiência. Puta, legal. Thiago, primeiro, de novo, né? Agradecer você, agradecer toda a turma aí da Forbes. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, um público que sempre interage muito e traz uma série de coisas muito legais para todo mundo. Cara, como consideração final, eu acho que a gente tem aí um ano desafiador, como tudo na vida, o que é desafiador traz possíveis problemas, mas muitas oportunidades, né? E que, na minha visão, eu acho que se a gente conseguir focar em cima desses 3 temas que a gente colocou desde o início, né? Então, o primeiro deles, né? A gente entender que aonde a gente está no momento de era da experiência digital, né? Então, a experiência cada vez mais do consumidor, do colaborador, a experiência das pessoas, ela está cada vez mais ligada ao tema digital, que é o físico junto com o digital. Então, esse é o primeiro tema. O segundo tema é um tema de questão do mundo híbrido, né? Cada vez mais a gente tem que pensar nessa questão de ser híbrido. E aí vira a questão toda que eu comentei contigo lá atrás. Eu acho que independente do B2C e B2B, a gente tem que estar ligado no 8 to 8, human to human. Cada vez mais os temas relacionados a pessoas, a cuidado do ser humano, né, vão estar muito fortes, e principalmente a questão de educação, né? Então, assim, eu acho que essas são as minhas 3 questões finais. Eu estou super à disposição de vocês, tanto aqui no LinkedIn, ou aqui no YouTube, nas minhas mídias sociais todas aí, para falar com vocês sobre esses temas e outras relacionadas a isso. E eu acho que o que vai nortear todo o nosso ano de 2022, se eu pudesse apostar R$1, eu apostaria nessas 3 coisas. E eu estou apostando muito mais do que isso. Estou apostando, inclusive, aquilo que é o meu maior patrimônio, o meu maior tema, que é finito e escasso por definição, que é meu tempo, relacionado nessas 3 coisas, galera. Então, esse é meu ponto primordial aqui para vocês. De novo, agradecer. Para mim, sempre um prazer estar aqui com vocês. Tiagão, porra, te adoro, você sabe disso, né? Então, os seus pedidos são sempre uma ordem. Tamo junto, boas festas, Feliz Natal, excelente 2022 para todos, para você, Tiagão, família, toda a família Forbes e tal. Tamo junto. E espero estar em outras aqui junto com vocês,
tanto no digital quanto no físico, durante o ano de 2022. Valeu, galera. Obrigado. Prazer. Com certeza. Muito obrigado, Baran. Né? Faltou mostrar aqui, gente, o site da Futurum Capital. Joga aí, produção, rapidinho minha tela. Então, você entra em futurum, com m.capital, né? Em inglês, Futurum Capital. É isso. Para vocês conhecerem um pouquinho mais do site da Futurum, né? Essa empresa, tudo que o Baran trouxe aqui para vocês, né? Desse modelo de desenvolvimento de startups que ele tem, tá? Então, desculpa, Baran, ia mostrar antes, acabei esquecendo, mas tá aí, né? E para todos da audiência, deixe seu comentário final, gostou da live, né? Deixa seu like, não esqueça de compartilhar a live. A gente vai passar alguns dos comentários no final. Desejar para todos, então, Feliz Natal, em família, né? Muita paz nesse dia de hoje. Não teremos live na sexta-feira da semana que vem, tá? Então, nossa próxima live só em janeiro, encerrando o ano com chave de ouro com o nosso convidado de hoje, querido Leandro Baran. Leandro, obrigado de coração, e a todos que estão aí na audiência da Forbes e da Regos Brasil. Um grande abraço de coração para todos. Valeu! Valeu!